Você por acaso alguma vez já entrou numa loja ou conversou com a pessoa que estava prestando um serviço aí na sua casa e ela falou um monte de nomes técnicos, um monte de jargões, você ficou ali meio perdida sem saber exatamente do que estava sendo falado? No vídeo de hoje eu vou te falar um glossário de nomes desconhecidos para coisas que são conhecidas. Bora ver! Oi, eu sou a Mari do Agiliza Lab, que existe para ensinar técnicas básicas de manutenção residencial para mulheres, e hoje eu vou falar sobre alguns nomes e alguns termos que são bem técnicos, que às vezes a gente escuta e fica na dúvida de saber exatamente o que eles significam, tipo reparo, carrapeta, mandril. O que será que isso significa? Muitas vezes, a que esse termo se refere é uma coisa conhecida, que você sabe o que é, só que é chamada por um nome que você desconhece, aí você fica meio perdido sem saber exatamente do que está sendo falado. Então, bora conhecer esse glossário de nomes desconhecidos para coisas conhecidas. O primeiro termo que eu queria falar para vocês é o termo reparo. Quando a gente fala reparo, obviamente pode parecer reparar alguma coisa, eu vou fazer um reparo em algum lugar. Só que quando a gente está falando de consertos hidráulicos, o reparo, gente, são pecinhas como essas daqui. Então, essa aqui que eu tô segurando nessa mão é um reparo de uma torneira. O reparo, gente, é o coração da torneira, tá? É a peça que quando eu fecho a torneira, ela sobe e essa borrachinha aqui veda o cano, e quando eu quero abrir a torneira, eu abro e essa borrachinha se recolhe e abre espaço para que a água passe pela torneira e chegue até a gente, tá? Então, reparo é o nome dessa peça aqui. Essa peça aqui é de uma torneira e essa aqui é de um chuveiro, tá? Mas é basicamente o coração das torneiras e dos chuveiros, que é essa peça que faz esse movimento de bloquear ou de liberar o fluxo d'água. Então, quando alguém aí na sua casa falar que precisa trocar ou consertar o reparo da torneira, é a essa peça aqui, é o coração, é o miolo da torneira ou do chuveiro que ela tá se referindo. E o que é carrapeta? Carrapeta, gente, é um nome pra borrachinha que vai na pontinha das peças que fazem a vedação dentro da torneira. Eu mostrei agora o reparo, né? Se a gente olhar bem aqui na pontinha do reparo, tem uma borracha também. E é essa borracha que faz a vedação do cano. Em alguns modelos de torneira, essa pecinha ela é uma pecinha menorzinha, que também se desloca, né, pra frente e pra trás, bloqueando e liberando o fluxo d'água, mas é uma pecinha com uma cara diferente. Então, essa peça pode ter nomes, por exemplo, carrapeta, pino vedante, borrachinha, antigamente se chamava de corinho. Então toda vez que se falar sobre carrapeta, vedante ou borrachinha, é essa peça aqui, mas borrachinha, gente, serve também para borracha que vai justamente na ponta do reparo, tá? Muitas vezes quando a sua torneira tá pingando, você não precisa trocar o reparo todo, tá? Você vai precisar trocar só a borrachinha. Então se a pessoa que for consertar aí na sua casa, ou quando você entender aí o problema que tá acontecendo da torneira que não fecha, você entender que você precisa trocar a borrachinha, pode ser tanto a borrachinha que vai na ponta do reparo, quanto essa peça aqui, que de novo, borrachinha, pino vedante, carrapeta, corinho, precisa ser substituída. Esse é um nome mais comum, mas eu acho que vale a pena a gente falar, porque ele tem uma função primordial aí nessa casa, que é o disjuntor. O disjuntor, gente, ele é um interruptor de segurança, que cai e corta a entrada de energia ou na sua casa ou num determinado circuito da sua casa, toda vez que tem curto-circuito ou sobrecarga de corrente. Eu falo sempre que o disjuntor é o melhor amigo da elétrica da nossa casa. Ele protege a nossa fiação e toda vez que tem alguma coisa esquisita acontecendo ali, ele vai lá e cai. Então ele fica localizado no quadro de disjuntor ou no quadro de distribuição de circuito ou no quadro de luz, você pode chamar de nomes diferentes, mas o disjuntor é sempre esse interruptor de segurança que cai toda vez que tem alguma coisa esquisita na parte elétrica acontecendo aí na sua casa. Aproveitando que a gente tá falando de elétrica, outra coisa que aparece bastante são os conectores. O que são exatamente os conectores? Como o próprio nome diz, ele dá mais ou menos uma pista pra gente do que eles fazem. São peças que servem para conectar fios. Para conectar, às vezes, um fio que está saindo da parede com um fio que está vindo lá do seu chuveiro. E existem modelos diferentes de conectores. Esse conector aqui que eu estou segurando, ele é chamado de conector de porcelana ou de Borne. Tem aqui um conector que parece uma tampinha de canetinha, que é chamado de conector de torção. E tem um conector que é um conector automático, que ele tem duas alavanquinhas aqui que a gente levanta e que serve para
fazer a conexão de 2 fios. Então eu coloco um fio que tá saindo da parede, por exemplo, e o fio que tá vindo do chuveiro desse lado. Então, conectores são peças que fazem a conexão elétrica entre 2 fios. Outra peça que você pode já ter ouvido falar sem saber exatamente o que significa é mandril. Mandril, gente, nada mais é do que a boca da sua furadeira, tá? É onde você vai colocar a broca para conseguir fazer o seu furo. Para furadeiras que a gente tem em casa, existem basicamente 2 tipos de mandril. Esse aqui, que ele tem uma engrenagem, né, tipo uma roda dentadinha, ele é chamado de mandril de chave, porque aqui embaixo fica a chave do mandril e eu encaixo ela num desses buraquinhos aqui e rodo para apertar, para prender a broca ou para soltar. Então esse aqui é chamado de mandril de chave e existe também o mandril de aperto rápido, tá? Que é um mandril que eu não preciso de chave, ele funciona da mesma forma, aqui onde eu coloco a broca, e eu só rodo para um lado para apertar ou para soltar a broca. Então, gente, mandril nada mais é do que a boca da sua furadeira. Outros 2 termos interessantes da gente conhecer é registro de gaveta e registro de pressão. Talvez se for uma pessoa aí na sua casa fazer um conserto hidráulico, ela pode falar para você fechar o registro de gaveta. Vamos entender a diferença. O registro de gaveta, gente, é aquele registro que fica no alto do cômodo e é quem você fecha para bloquear a entrada de água num ou mais cômodos. Então, por exemplo, se você quer fazer um conserto numa torneira da sua pia do banheiro, se você tirar a torneira do cano, vai virar um chafariz, porque é a torneira que não deixa a água ficar saindo sem parar, né? Então você tem que fechar o registro de gaveta, tá? Para não entrar mais água naquele cômodo. De novo, o registro na parte alta que a gente fecha para não entrar água ali. O registro de pressão é o registro que libera água para o dispositivo final. É, por exemplo, o que a gente chama de torneira do chuveiro. Então, o registro de pressão é o que a gente abre ou fecha para tomar banho, tá? Porque ele regula a pressão da água que vai sair. Tá? Então, registro de gaveta é aquele registro lá no alto que a gente só usa quando a gente precisa fazer um conserto num cômodo, né, numa torneira ou algum outro dispositivo hidráulico, e você vai fechar para bloquear a entrada de água naquele cômodo. Já o registro de pressão é o que você abre e fecha para tomar banho. Com essa lista de conhecimentos, fica mais fácil a gente comprar alguma coisa direcionada para o nosso problema, entrar numa loja já entendendo mais ou menos o que é cada peça, o que a gente precisa, e também para conseguir negociar com mais segurança e com mais conhecimento com alguém que for fazer um serviço aí na sua casa. Então, se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, me deixa um comentário para a gente começar a entender como está sendo essa sua jornada para entender mais sobre o mundo das ferramentas. Eu sou a Mari e ferramenta é coisa de mulher.